quando eu vou ser bem sincero assim, com essa história da faculdade. Acho que a gente é muito jovem quando a gente faz essa escolha, né? Eu não tinha clareza nenhuma, estava perdido igual cego em tiroteio. E aí eu tinha um exemplo na família, tem um tio meu muito próximo, que ele é engenheiro agrônomo, tinha se formado em Viçosa. Inclusive, quando ele voltou lá da faculdade, eles tiveram uma experiência na fazenda com um pivô central na década de 80, que não, aí não tinha energia, era combustível fóssil, então era aquela doideira, e eles não tiveram uma experiência legal naquele momento. E o meu pai e o meu padrinho fizeram zootecnia, né? Todos três em Viçosa, tanto meu tio quanto meu pai e meu padrinho. Meu pai não concluiu, voltou antes. Foi tomar muita cachaça, tomar violão, depois voltou embora. Mas, enfim, eu pensava em fazer ou agronomia ou zootecnia. Zootecnia, meu pai, meu padrinho, não faz esse trem não, que não tem mercado para isso, não presta e tal. E o meu outro tio agrônomo, a mesma coisa. Não faz agronomia não, rapaz, que esse negócio está uma escassez danada. Olha aí. Aí esse tio meu agrônomo falou, Caio, você já ouviu falar da engenharia florestal? É uma área aqui das agrárias. Está bombando. E ele tinha alguns contatos com esse cara hoje, esse tio meu, ele é analista do IBAMA. Então ele tinha alguns contatos aqui no Espírito Santo com as empresas de papel e celulose. A minha sogra também tinha esses contatos. O negócio depois deu uma reviravolta danada, mas a escolha na época foi meramente mercadológica. Ah, é agrária, tem alguma coisa que eu já me identifico. O mercado estava favorável, aquela profissão do futuro que sempre é do futuro, né? Nunca vira realidade. E acabei escolhendo isso aí. No meio ali da faculdade eu tinha muita certeza que eu não gostava, mas aí eu já tinha medo. Falei, vou demorar mais tempo aqui para ficar na faculdade. Era longe, eu sou muito ligado à minha família, não queria voltar. Então a escolha da engenharia florestal foi muito assim, tá com um mercado bom, ligado aqui a área das agrárias, vou fazer esse negócio aqui e depois a gente muda o meio de campo, faz uma pós-graduação, uma especialização em algo que faça mais sentido, mas vamos tocar o barco, vai dar certo. E aí foi chegando próximo da minha formatura, o trem desandou, as empresas de papel e celulose quebraram, em torno de 2009, isso. É uma crise danada, e aí meus contatos que tinham um negócio quase certo, não conseguiu nada, não virou nada. Aí, vou até contar uma história aqui engraçada agora. Logo quando eu formei, surgiu uma oportunidade. Um amigo meu trabalhava numa empresa que fazia licenciamento ambiental e eles ganharam uma licitação lá em Pecém, Ceará. E aí, vamos lá e tal. E o serviço era de identificação botânica. Que eu odiava, eu falava assim, não sou engenheiro para fazer identificação de planta, não. Deus me livre fazer um negócio desse. Mas foi a única coisa que pintou, vamos lá. Rapaz, a gente acordava, sei lá, 5 e pouco da manhã, 6h30 estava no mato, 7 horas a gente estava batendo facão e tomando ferroada de marimbondo. E um calor desgraçado naquela. Era uma área de restinga que ia ser suprimida para virar uma refinaria da Petrobras. Duvido muito que virou, né, pelas histórias que a gente acabou escutando da Petrobras, acho que não foi nada disso para frente, mas o projeto foi feito e aí ficou essa experiência. Eu fiquei em torno de 30 dias lá tomando ferroada, um sol que Deus dava. Eu brinco que a chuva lá não dava tempo de cair, não. Na hora que estava na metade do caminho, evaporava de volta. Naquele momento ali, acho que eu falei assim, por que eu fiz engenharia florestal? Para ser peão, eu vou lá para a roça e vou fazer serviço de peão lá na roça do meu pai, que eu ganho mais. Uhum. E aí veio, né, uma grande interrogação. O que eu vou fazer da minha vida? Eu sou engenheiro florestal, não arrumei emprego, devo ter mandado uns 500 ou 1.000 e-mails com currículo e ligando e não aparecia nada. E aí comecei a estudar para concurso público, e nesse meio tempo aí meu pai não ainda, ele arrendava a propriedade, já não mexia mais na propriedade,
e não concordou com eu voltar. Ele falou, Caio, isso aqui é pequeno, não tem escala, isso aqui não dá para você sobreviver disso. Isso foi uma experiência muito dura, porque eu via como a minha única saída, porque falei, pô, sou engenheiro, tenho algum conhecimento, posso buscar técnicas e tal, e meu pai tem esse negócio aqui, eu vou tocar isso aqui e vai dar certo. E aí, quando eu vi aquele não lá, aquilo foi duro para mim. Eu falei assim, caralho, fodeu. A minha única opção virou nenhuma agora. O que eu vou fazer? Eu falei, vou estudar mais então, né? Me ensinaram a estudar, isso aí eu vou fazer. Voltei para estudar. E aí surgiu, por necessidade, né, o empreendedorismo. Eu nunca tive essa veia muito empreendedora. Assim, já criei uns porquinhos, vendi, aí comprei um gadinho, aí daqui a pouco eu desagradei meu pai, minha avó. Tem uma história engraçada que eu comecei bem, né? Eu comprei uns porquinhos, aí meu pai engordou, comprei umas bezerrinhas, aí quando juntou assim umas 5 novilhas, eu vendi e comprei um cavalo. Aí minha avó, meu filho, como é que você deixa meu neto fazer um negócio desse? Eu estava indo num caminho tão bom. E aí, o pai brinca, na verdade, era uma égua. E meu pai brinca porque só uma égua compra outra égua. Mas aquilo ali foi engraçado que eu falo com ele, eu falei, pai, obrigado, porque eu enchi tanto o saco dele e juntei uma grana e tal para comprar um animal de raça, com documento na época, uma coisa que era rara, ninguém tinha. E ele entendeu que se ele falasse não para mim naquele momento, ele estaria falando não para a minha vontade de ir para a propriedade também, que aquilo ali é que me encheu os olhos e tal. Como não era, eu não sobrevivia daquilo e não oferia renda daquilo, ele me cortar naquele momento ia ser uma coisa muito dolorosa. Eu acho que ele foi muito, muito sábio, mesmo sendo muito contra, em ter deixado eu fazer essa compra. Então, assim, foi só um adendo essa história aí do cavalo. Aí me formei, estudei para concurso. Nesse meio tempo, meu pai acho que abriu um pouco a possibilidade e deixou que eu tocasse, né? Aí comecei o projeto. Aí, inclusive, um assunto muito importante num podcast que eu ouvi seu, o podcast número 3, que fala sobre. Três. É o número Eu acho 3? O 3 é o. Eu fiz com o Marcel Durigon, se eu não estiver enganado, que é sobre Extensão, não extensão é? rural. Extensão rural. É. É. Esse da extensão rural não é bem esse que eu queria falar. Teve outro com um rapaz que foi para Brasília e trabalha também com extensão e assistência técnica para agricultura familiar. Ah, foi recente agora, né? Que é o episódio da gestão rural que eu fiz com. Isso, Isso, é com o Matheus Rocha. isso, Matheus Rocha. Achei sensacional, escutei esse podcast aí. Aí dá para a gente fazer um adendo em relação à propriedade familiar, agricultura familiar. A gente tem lá uma propriedade que se enquadra, né, pela lei em agricultura familiar, questão de módulos fiscais, mão de obra, renda, etc. Aí tem alguns números que eu anotei aqui. A ONU diz que 80% de toda a comida do planeta é proveniente da agricultura familiar. No Brasil, a gente tem 70% do feijão, 87% da mandioca, 67% do leite, 59% do rebanho suíno, tudo proveniente da agricultura familiar. E, e o Pronaf, que foi a linha de financiamento que eu comecei nessa época, salvou a nossa propriedade. A nossa propriedade tinha um faturamento em torno de R$ 24.000 por ano, porque meu pai arrendava, né? Uhum. E uma depreciação da propriedade, porque quem arrendava dele não estava preocupado com sustentabilidade, com perpetuação da atividade, etc. Era um explorador da propriedade. E a gente, depois aí de alguns anos, hoje a gente tem um faturamento lá em torno de 170 mil, R$ 180.000 por ano, que só foi possível através de linhas de financiamento rural, onde a gente pagava o banco, o capital, os juros, e trabalhava gerando renda para o meu pai, gerando produção de alimento,
gerando emprego. Então, assim, é extremamente importante as políticas públicas para essa classe, e eu acho que até tem que ser revisto algumas coisas. Eu estava olhando o Plano Safra, por exemplo, de 2020, 2021, o último, né? De 236 bilhões do plano, apenas 14% foi para essa classe. Então, a gente tem que olhar com mais carinho, olhar com mais cuidado. É difícil de entender. O Brasil é muito grande, os perfis, né, dos produtores são muito diferentes de um lugar para o outro. Às vezes as pessoas não têm mesmo acesso, é difícil até de ajudar, mas a gente tem que olhar, né, com carinho e aproximar e ouvir deles o que dá para fazer, e dá para fazer muita coisa. Eu sou um exemplo de que esse tipo de política pública salva a renda de uma propriedade. Ela hoje é infinitamente mais produtiva, tanto de alimento, quanto de renda, quanto de geração de emprego. Então, assim, eu sou um defensor assíduo disso, acho que tem que ser sério, tem que, tem que olhar para essa classe, tem que respeitar e tem que conhecer, né? As pessoas não conhecem a realidade. A realidade das pequenas propriedades rurais, às vezes, é deprimente. O cara trabalha, 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 e às vezes por falta de informação, por falta de acesso, por falta de assistência técnica, não tem uma vida minimamente prazerosa.